Pessoal, eu não tinha programado fazer esse vídeo, está um pouco escuro porque a lâmpada está queimando. Eu não havia programado fazer esse vídeo porque véspera de Natal, não havia nenhum tipo de assunto interessante para que eu pudesse comentar. Eu vou fazer amanhã a mensagem de Natal, no dia 25, muito apropriado. Então fique ligado, logo pela manhã, por volta ali das 11 horas, o horário habitual, eu vou fazer uma mensagem de Natal, um vídeo muito curtinho, mas eu achei ficou bem legal, então fique ligado para a nossa mensagem de Natal. Mas por que eu gostaria de fazer esse vídeo em especial? Porque eu abri aqui o site da UOL e vi que a produtora do Porta dos Fundos foi alvo de ataques no Rio de Janeiro. Por volta das 4 da manhã, uma picape e uma moto arremessaram coquetéis molotovs ali na frente do imóvel, na fachada onde fica a produtora do Porta dos Fundos. As bombas explodiram, eles tiveram um início ali, nós tivemos o início, eles no caso, tiveram o início de um pequeno incêndio que foi contornado pelos seguranças locais. Ninguém se feriu, não havia ninguém no local, né, nenhum integrante do Porta dos Fundos no local durante o ataque, e o Porta dos Fundos emitiu uma nota repudiando, enfim, falando que todos estavam bem. E por que que isso acabou ocorrendo? Isso ocorreu porque o Porta dos Fundos esse ano levantou muita polêmica durante o seu especial de Natal. Se você não sabe, Porta dos Fundos é um grupo de humor da internet, às vezes aparece na televisão, alguns integrantes já apareceram na televisão, por exemplo, o Fábio Porchat apareceu no Mídia Certa, entre outros programas. E o que aconteceu? Todo ano eles fazem um especial de Natal, esse ano eles também fizeram um especial de Natal, foi divulgado na Netflix, e nesse especial de Natal levantou uma polêmica porque Jesus Cristo aparece como sendo homossexual, ou dá a entender que ele é homossexual. Isso causou uma enorme polêmica dentro da comunidade cristã, dentre religiosos, até mesmo de outras religiões acabaram repreendendo o Porta dos Fundos, acabaram não gostando do tipo de humor que foi apresentado pelo Porta dos Fundos. O objetivo desse vídeo não é valorar se isso é um humor apropriado, se é inapropriado, se está correto, se eu gosto, se eu desgosto desse tipo de humor. O objetivo não é esse, mas sim discutir o comportamento de alguns cristãos. E eu gostaria muito de discutir isso porque eu sou cristão, eu sou católico e sou católico praticante. Eu não sou como muitos católicos que são batizados, falam que são católicos, mas não frequentam a igreja. Eu frequento a igreja toda semana e me revolta muito a postura de algumas pessoas que se dizem cristãos, principalmente aqui no Natal. O Natal é uma época muito especial para a comunidade cristã, porque é a data que se celebra o nascimento de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os cristãos, porque é a partir de Jesus Cristo que nós temos o ápice da fé católica, que é a Páscoa, que é a entrega de Jesus Cristo, quando Cristo entrega a sua vida para a vida de todos nós e depois ele vence a morte ressuscitando no terceiro dia. Então esse é o ápice da fé cristã, da fé católica, né, com a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o Natal é uma época também muito especial, porque é o nascimento de Jesus Cristo e é uma época de renovação. Cristo renasce, nós também renascemos para a fé e também renascemos para nós mesmos, para novas situações. Então, é um momento muito especial, um momento de estarmos com a família, de estarmos com as pessoas que nós gostamos, de celebrar o renascimento. Só que algumas pessoas parecem que elas não querem isso, né? Ainda mais na véspera de Natal. Alguns cristãos se dizem cristãos, mas na verdade não têm um comportamento de pessoas cristãs, não seguem o cristianismo. Porque aqui nos comentários da UOL, e foi isso que me motivou, foram esses comentários que me motivaram a fazer esse vídeo, refletindo um pouco mais e tentando passar uma mensagem de Natal, discutir alguns preceitos. Um rapaz falou o seguinte: se nada ofende e tudo é pela, abre aspas, liberdade de expressão, fecha aspas, não devemos estar surpresos. E o que podemos dizer é que algumas pessoas praticaram sua liberdade de expressão, ou seja, jogaram o coquetel Molotov, né? Foi a liberdade de expressão. Aí o outro rapaz fala o seguinte, o Fernando Abrace: violência não se justifica, entretanto nem só de coquetéis Molotov se faz a violência. Afrontar e desrespeitar a fé e a sacralidade de milhões de cristãos também são formas de violência. Esse aí não entende absolutamente nada sobre o cristianismo. O que o Porta dos Fundos fez não é um décimo do que ocorre na Sexta-feira Santa, durante todo o processo da crucificação. Cristo foi insultado, Cristo foi humilhado, Cristo foi açoitado, bateram nele com chicote, enfiaram uma lança na barriga dele, no peito de Cristo, colocaram ele crucificado completamente nu, que era uma humilhação absurda você estar nu em praça pública, ou seja, para todos olharem, colocam uma esponja na boca dele com vinagre e depois ficam ofendendo ele durante o processo da crucificação, tanto que um dos bandidos que está ao lado dele o ofende enquanto ele está sofrendo ali toda a crucificação. Ele sofre tapas, bofetões, cusparadas e ele poderia ter reagido.
mas não reagiu. Cristo tinha o poder de, num passe de mágicas, fazer um grande dilúvio, um furacão e sair daquela situação, mas ele não fez. A sua grande humilhação, Cristo não reagiu. E por quê? Porque ele é o Deus do perdão, ele é o Deus do amor. E mesmo que você tenha o seu pecado, mesmo que você faça algo, isso na fé cristã, na fé dos católicos, mesmo que você faça algo que contrarie Deus, você pode pedir perdão porque Deus vai te perdoar. Porque ele é o amor de Deus é incondicional. E da mesma forma que Deus dá o exemplo para nós de nos perdoar, nós também temos que perdoar os outros. E quando eu vejo essas pessoas defendendo a violência, defendendo o porte de armas, defendendo esse tipo de revanche, de vingança, mostra que eles não são cristãos de verdade. Porque nesse momento, quando deveria haver o perdão, e de uma atitude cristã, olha, eles estão errados, vamos orar para eles, vamos orar para que Deus perdoe, ou vamos orar para que eles se arrependam daquilo que eles fizeram. Essa não é a postura dos cristãos. Eles falam o seguinte, deve ser o mesmo pessoal que atacou o Instituto Lula. Já cancelei o Netflix, não dou meu dinheiro para empresa que não respeita a minha fé. Simples assim. Aí eles falam o seguinte, querem a liberdade de expressão, terão, mas também aguentem a liberdade de ação. Não, isso não é liberdade de ação, meu amigo Paz em 2100. Isso não, o que você está fazendo não é um comportamento de cristão. Apoiar isso não é um comportamento de todos os cristãos. E o que me incomoda muito é que essas pessoas que apoiam essas atitudes violentas, dizendo que são cristãos, são uma vergonha para o cristianismo porque eles maculam, eles mancham o nome dos verdadeiros cristãos. E aí o pessoal continua, né? Maravilhoso ver cristãos ofendidos pelo Porta dos Fundos, mas que não se indignam quando pastores e políticos evangélicos atentam contra as demais religiões e o Estado laico. Esse Porta dos Fundos, na minha opinião, é um canal sem graça e todos os meus familiares já cancelaram a Netflix. Eu mesmo não quero isso na minha casa. Tudo bem, é um direito dele. E aí o que eles continuam falando? Se nada, papapá, vamos ver aqui. Estão dando muito ibope para ataque fake. Aí, essa aqui, ó, é aquele mesmo rapaz, né, o Pazem 2100, ele fala o seguinte, pena que aqui não é como aconteceu na França. O que aconteceu na França? O Charlie Hebdo, que era um jornal, um folhetim, ele fez uma charge com o Maomé, e alguns terroristas islâmicos invadiram a sede do jornal e mataram alguns editores, alguns jornalistas, um ataque também muito bárbaro. E fazer esse tipo de analogia, falar que aqui não é a França, é um desrespeito completo com a própria fé cristã. Porque quando você vai contra, quando você promove a violência, quando você vai contra o perdão, contra o amor, você está violentando também a fé cristã. É nesse tipo de situação que nós temos que lembrar do momento da crucificação e termos o perdão. O que esses cristãos não fazem. São falsos cristãos, são cristãos apenas de fachada. Gostam de ficar falando que são cristãos, mas não pregam, na verdade, os dogmas, não pregam os ensinamentos de Cristo. E uma coisa que também me chamou muito a atenção essa semana foi um homossexual que foi baleado em São Paulo, no prédio onde ele mora, no centro de São Paulo. O que acabou acontecendo? Eles estavam fazendo uma festa, ele morava no apartamento mora no apartamento junto com o marido, estavam tendo uma festa, e um outro morador de 89 anos, o Adel Abdo, ele acabou fazendo uma queixa, né, reclamando do barulho, e ele falou o seguinte, gritou que viado tinha que morrer. Isso, quando foi que ele gritou? Deixa eu entrar aqui na reportagem. Foi um dia antes, foi aqui por volta do dia 23, dia 22, né? E aí o que aconteceu depois? Em uma discussão, esse homem de 89 anos disse que ele iria matar o vizinho dele, o homossexual, e acabou dando 3 tiros contra o vizinho dele, né? Aqui, ó, segundo Rafael, que é o nome do homossexual que acabou sendo baleado, naquele momento o aposentado teria reclamado que não queria festa com um homem festa com um bando de homem barbudo se beijando e o ameaçado de morte. Eu pensei, jamais um senhor vai ter uma arma. De repente ele sacou uma arma pequena, apontou e fez um disparo. Eu perguntei, você está louco? Assim que falei isso, um tiro entrou na minha boca. Disse, os outros 2 projéteis teriam acertado o portão. Então perceba o grau de violência, né, que nós estamos sujeitos. Um senhor de 89 anos, um idoso de 90 anos praticamente, com uma arma em casa, foi capaz de fazer essa loucura. Uma violência com seus vizinhos, então, e tem pessoas que defendem o porte de armas em casa, né, que as pessoas tenham as suas armas em casa. E outra, né, alguns cristãos também defendem esse tipo de comportamento. Então, é tudo muito, muito revoltante, muito chocante que tudo isso ocorra no Natal. Eu não estou falando que
o senhor aqui, o senhor de 90 anos, ele é cristão, e também não estou falando que aqueles que atacaram o Porta dos Fundos também são cristãos, mas o que me chama a atenção é que muitos cristãos defendem esse tipo de violência, defendem esse tipo de reação, e eles, na verdade, são falsos cristãos, falsos moralistas que apenas envergonham a fé dos cristãos, a fé dos verdadeiros cristãos. Então, que a gente possa refletir nesse Natal. Se você é um cristão e tem esse tipo de violência, tem esse tipo de pensamento violento, lembre do momento da crucificação, porque você, né, por mais que o Porta dos Fundos queira brincar com a sua fé, queira debochar da sua fé, a vergonha que você passa com o Porta dos Fundos, o deboche que você passa com o Porta dos Fundos, não é nem 1% daquilo que Cristo passou na crucificação. Então lembre desse momento, seja um cristão de verdade, lembre do que faz, do que torna verdadeira a sua fé, que é o momento da crucificação. Lembre, naquele momento Cristo foi muito mais debochado, foi muito mais humilhado do que você foi pelo Porta dos Fundos, ou que você possivelmente será na sua vida. Então execute a sua fé, faça a sua fé a fé do perdão e a fé do amor, como são os ensinamentos cristãos que Jesus Cristo fez e ensinou para todos nós. Um feliz e santo Natal para todos vocês. Amanhã nós teremos uma mensagem de Natal um pouco mais bonitinha do que essa. Então fique ligado, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga também no Twitter, @profleoficial.